Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje estamos aqui com o professor Moab como convidado para gravar essa lição conosco e trazer mais subsídios para a sua aula. Paz do Senhor, Moab. A paz do Senhor, Manu, um prazer enorme estar com vocês aqui. Amém. E também continua com o nosso professor Douglas Nilson, a paz do Senhor. Pátio, Manu, Pátio, Moab, Pátio a você, professor, que nos acompanha mais uma vez através desse podcast. Seja bem-vindo e aproveite que esse tempo seja de crescimento para a sua aula. Amém. Isso mesmo. E hoje, né, a gente está aqui para trazer um pouco do resumo da lição de número 8, que tem por título Por que é errado adorar ídolos? E eu acho bem interessante a configuração dessa lição. Ela traz uma mensagem, né, para guardar no coração, que você, professor, já pode pensar em como você pode apresentar. Então, sempre eu tenho sugerido que nessa mensagem, né, para guardar no coração, você possa estar levando, seja em um bilhete, com um bombom, ou de outra maneira, que você possa estar entregando ao seu aluno, de modo que, de fato, ele possa guardar, né, para assim que isso venha fazer morada em seu coração, o Espírito venha trabalhar em sua vida e que ele possa, né, um dia ou nesta aula, né, quem sabe, aceitar a Cristo como seu único Salvador. Que nós sabemos que ao final desta lição sempre é esse o objetivo e a oportunidade, que os alunos eles reconheçam-se como pecadores e que necessitam de um Salvador. E aqui eu quero pedir ao professor Moab para trazer um resumo do que nós vamos ver na lição de número 8. Amém. Graças a Deus. E meu desejo é isso, né? Que essa aula ela seja enriquecimento para professor, para aluno. E esse título de hoje, ele tem uma relevância muito grande, porque ele tem uma aparência simples, né? Quando a gente fala idolatria, a primeira mensagem que vem à nossa mente é uma imagem de escultura, né? Uma imagem construída por alguém e pessoas com reverência diante dessa imagem. Mas quando nós paramos para observar o que a Bíblia diz, o tema ele é muito maior do que isso. E como a própria lição já traz esse direcionamento, tudo inicia quando o homem peca contra Deus, quando ele se afasta de Deus em sua atitude de desobediência, certo? E nesse afastamento de Deus, ele começa a preencher, porque o homem, ele é um ser dependente, né? Ele precisa de algo maior, onde ele possa se sustentar, onde ele encontre a razão da sua existência. Ele precisa de alguém que seja o seu socorro. Então, tudo que é construído, que assume essa posição, que deveria ser de Deus, esse engano a gente chama de idolatria, né? Então, durante essa lição, nosso propósito, nosso objetivo é esse, que a pessoa que está diante dessa lição, ela possa entender que a idolatria é todo esse conjunto de enganos, né? Eu estava, na verdade, assistindo um documentário, ou melhor dizendo, estava ouvindo um comentário de um documentário, onde um casal que havia perdido seus filhos no ataque às torres, quando contava aquele acontecido, eles demonstravam que a vida daquele casal não tinha mais sentido por conta daquela perda. Eles viviam, mas como se estivessem mortos a partir daquela ocasião. Nós sabemos que nós vivemos em um contexto que podemos morrer, em um contexto que podemos passar por perdas. Nós estamos, por exemplo, acompanhando aquela tragédia que aconteceu no sul do país. E, apesar dessas tragédias, a vida ela não para. E a pessoa que tem a sua razão de existir fundamentada em Deus, ela segue em frente. Mas quando nosso coração está apegado a qualquer outra coisa, a satisfação também vai embora. Então,
Na lição de hoje, isso precisa ficar bem claro na mente de todos. Deus é onde a nossa alma se satisfaz plenamente. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa força, a razão do existir e a nossa alegria. E é nesse caminho que nós vamos tentar trabalhar. Isso mesmo, professor. E dentro do que o professor Moab traz, né, exatamente onde está a nossa lição, porque ela terá como objetivos distinguir a adoração de idolatria, entender o que é ser santo segundo a Bíblia e o que significa ser santo canonizado, assim como também diferenciar o voto bíblico dos pagamentos de promessas e destacar a fé. Então, a nossa lição de hoje ela vai estar dentro desses, os tópicos, né, vão estar distribuídos para responder ou para atingir a esses objetivos. E para iniciarmos, né, ele traz aqui essa pequena introdução, falando, dando justamente, trazendo o exemplo, né, que de algumas pessoas que acham, né, que só o fato de conhecer um pouco da história ou se caracterizar como alguém que, entre aspas, né, simpatiza, eu conheço, adoro, né, reconheço Jesus, Maria, e acaba dentro desse contexto, né, trazendo essa idolatria, tirando o foco que realmente é uma comunhão para algo que se torna uma adoração, um ídolo, de fato, né, ali de diversas maneiras, de diversas formas, tá? E aqui, para a gente começar descobrindo a verdade, então vamos ouvir o professor Douglas Gilson falando um pouco sobre um perigo chamado idolatria. Quando falamos de idolatria, e o professor Moab já apresentou isso de forma resumida, nós precisamos entender que o homem ele foi criado com um senso de prestar culto, e Deus o criou, nos criou para que esse culto seja prestado a ele. Mas a partir da queda do homem no Éden, ele começa a viver uma caminhada idolátrica. E você, professor, considerando o perfil dos nossos alunos, que são pessoas que podem estar em um contexto de idolatria religiosa, ou pode estar em um contexto de uma idolatria associado a pessoas, a posição, a bens. Então, é preciso deixar claro que a idolatria é tudo aquilo que qualquer pessoa, em qualquer tempo, desvirtuou o princípio de adorar o Senhor, que é o único digno de adoração, e foi canalizada para qualquer outra pessoa ou até mesmo para si. É uma espécie de autolatria. Então, isso é um ponto importante, professor, para você falar nesse momento introdutório, momento inicial da aula. Por quê? Porque muitas das pessoas que vivenciam a realidade romana de idolatria, elas se sentem ofendidas quando alguém os chamam, e muitas vezes nós somos tentados a canalizar a idolatria como algo muito exterior. E a idolatria, ela começa no coração, e a lição vai dizer onde nasceu a idolatria. A idolatria, ela tem um local na história, que é a queda no Éden, quando homem e mulher, não satisfeito no desfrute da presença de Deus, em confiar em Deus, ele dá ouvido a um opositor que apresenta-lhe um outro Deus, uma outra possibilidade de Deus que canalizava até para si mesmo. A partir dali, nós vemos a humanidade caminhando em práticas idolátricas, e a Bíblia está cercada disso. Mas também a idolatria ela tem uma relação
com um aspecto, e ela começa no coração do homem. Nenhuma idolatria exterior, ela não começou internamente. Então, professor, é importante fazer esse esclarecimento universal para que cada aluno entenda que tanto ele quanto você mesmo pode ser um idólatra, independente se você está em Cristo, se você não está em Cristo. Então, esse é um ponto importante. A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no coração, que ocupa um lugar que só é exclusivo de Deus. Tudo que nós colocamos no coração, sejam pessoas, sejam lugares, sejam ídolos criados fisicamente, ele é um ponto de partida para essa idolatria. Exatamente. E a lição ela vem justamente reafirmar isso, né? Que Deus condena qualquer forma de idolatria. Tanto que, e aqui você pode trazer até caso os alunos tenham Bíblia, caso não, sempre eu trago a sugestão de você já levar esses versículos que são base para a lição e que dão ênfase ao que está sendo ensinado, você levar escrito para que os seus alunos possam ler, caso eles não tenham Bíblia. Caso tenham, então você pede para abrir, e aí principalmente em Êxodo, né, 20, que vai ressaltar no mandamento do Senhor sobre o fato, né, de não fazer nenhuma imagem de escultura. Não é isso que Deus quer, não é isso que ele deseja. E aqui, já entrando, né, no segundo tópico, que é para compreender essa verdade, né, como a gente deve prestar culto a Deus. Professor Moab. Exatamente. Quando a lição ela inicia falando de idolatria, né? E nesse momento nós já percebemos, com as abordagens que foram feitas, o professor Douglas Nilson trouxe um esclarecimento muito significativo sobre essa questão de quando Deus é substituído em nosso coração. E observe que quando Deus não está em nosso coração, nós passamos a ter plena satisfação com qualquer outro elemento, ou com qualquer outra pessoa ou coisa. E nessa vida, nesse contexto, a ideia que se tem é, tá tudo bem, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que nós aprendemos que Deus criou o homem e que o homem, por desobediência, está distante de Deus, a Bíblia também nos ensina que esse Deus, ele está trabalhando para que haja uma reaproximação. Enquanto na idolatria o homem está fazendo a sua forma de culto a um Deus, o Deus real, o Deus que revela-se na Bíblia, trazendo um direcionamento, trazendo clareza do caminho da salvação. E aí, nós estamos vivendo em um momento em que pessoas estão achando que estão adorando a Deus, enquanto Deus está falando por meio da sua palavra que elas precisam de arrependimento. Enquanto em muitos cultos as pessoas se sentem, têm uma sensação boa porque fez uma oferta, porque fez um sacrifício e acha que isso foi suficiente. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que o Deus que revela-se na Bíblia, ele está apresentando ao homem um caminho e a forma correta de adoração. Quando Jesus conversa com uma mulher samaritana, ela diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que a adoração, ela não se limita a algo que eu faço em algum momento, em algum lugar, em contrapartida, vivendo totalmente distante de Deus, mas por conta de uma cerimônia, eu adorei a Deus. O Deus que revela-se na Bíblia, ele nos ensina que o homem precisa estar limpo, transformado, ele precisa mudar de posição para que a sua oferta e a sua adoração seja aceita por Deus. Ao ler o livro de Malaquias, nós aprendemos que nas cerimônias que existiam dos sacerdotes, que tinham o nome de chamados por Deus, havia choro sobre os sacrifícios.
E Deus diz, eu não me agrada, eu não recebo. Então, não são as vãs repetições, não é aquilo que eu organizei. A verdadeira adoração é uma vida totalmente entregue a Deus. Se você vai para uma festa e leva um presente, esse presente precisa ser agradável a quem vai receber. Deus, ele deixa claro na sua palavra o que ele quer de nós. E a verdadeira adoração é entregar a Deus o que o agrada, que é uma vida onde ele seja a nossa razão de existir, onde nosso prazer e nossa satisfação esteja totalmente nele. Moab, só nisso que você fala, então, em linhas gerais, biblicamente é impossível alguém afirmar que adora a Deus se não é rendido a Cristo. Então, o ponto de partida da verdadeira adoração é um coração que verdadeiramente está rendido, está entregue a Cristo, que entendeu o plano de salvação que Cristo, que Deus deixou para a humanidade na pessoa de Cristo. Exatamente. E é por isso que quando Cristo ele inicia o ministério, ele inicia com a mensagem de arrependimento. Porque sem a mudança de entendimento, sem voltar-se primeiro para Deus, é impossível o homem adorá-lo. E ainda, desculpa, professora Manuela, e ainda dentro desse aspecto, Jesus, ele era tão preocupado que as pessoas compreendessem o teor da sua mensagem, que ele, nos evangelhos, ele vai apresentar que havia um povo que o adorava, o louvava, em expressão de lábios, mas o coração estava distante. E o Senhor condena esse tipo de expressão. Ou seja, no contexto daquela sociedade, aquelas pessoas poderiam ser tidas como verdadeiros adoradores, mas Jesus, que conhece o coração e que entende que a adoração que Deus aceita, ele parte de um coração rendido a ele, ele vai, em outras palavras, dizer, são apenas expressões labiais, mas isso não me agrada. Exatamente. E quando nós não seguimos a orientação de Cristo, nós fazemos todo tipo de, de coisa para agradá-lo, mas nunca acertamos. O nosso culto ele é cheio de ideias, inovações, mas a mente humana só consegue adorar a Deus verdadeiramente, da forma que ele o agrada, se essa mente for regenerada pelo Espírito Santo. Amém. E por isso, professor desta classe, é tão importante que você dedique de fato um tempo para ler, para estudar essa lição, para ver as referências, as passagens bíblicas de forma mais dedicada, né? De modo que você consiga ler e estudar cada uma desses capítulos, não só o versículo em si, não só saber o que fala, sobre o que trata, mas também o contexto, ver. Por isso a importância de estudar. Porque dentro do que o professor Moab e Douglas Nilson traz, né, a lição ela vai trazer um ponto em que você precisa apresentar essa verdade de forma empática, né? Mas sem estar ferindo o outro, né? A gente sabe que a nossa sociedade em si, aqueles que não confessaram ainda a Cristo, eles têm em suas raízes um pensamento, né, que traz a religião do catolicismo bem enraizado e enraigado em seus conhecimentos, pensamentos. Então, dentro disso, a lição ela vai trazer 2 pontos, trazendo aqui, falando sobre essa forma de adoração completa a Deus, de realmente a sua vida, né, ser um culto ao Senhor. E aí ele traz esse exemplo de que, primeiro, precisamos ser santos, ser separados. Então, apresente, né, esse ser santo, que é muitas das vezes a visão equivocada que tem de que não quer se misturar, quer ser santão, quer ser santo demais. E às vezes são críticas que essas pessoas podem ter em relação à nossa própria igreja, né? Então, é você apresentar a distinção que há entre ser separado
e por que que em muitas das coisas divergimos de pensamento, de atitudes, de vestimentas, de tantas outras coisas que o mundo vivencia. E não só isso, ele finaliza esse tópico trazendo à tona o primeiro milagre que Jesus fez e que Maria, que é uma figura tão representativa, né, nessa religião, para nós temos respeito por quem ela foi, mas nós não temos nenhuma adoração, veneração por ela, né? Então, são pontos bem melindrosos, né, entre aspas, aí, que a gente tem, que você pode estar abordando de uma forma mais sutil, mas com a verdade, né? O fato de você apresentar de uma forma amável não quer dizer que você não vá falar a verdade. Você precisa falar a verdade, apresentar essa verdade biblicamente, mas sem ferir, né? De forma E, aí, professora sim. Manuela, e esse ponto, ele é importante para o professor porque ele dá um destaque no plano da salvação. O professor pode aqui adentrar no plano da salvação, porque tudo aqui que nós estamos falando, ele tem uma fundamentação teológica, que é a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então, o professor pode aproveitar esse momento do encerramento do segundo ponto, quando o tópico é o único meio de salvação, para apresentar por que é que nós defendemos que o único meio de salvação é Cristo. Então, não é uma ideia dos evangélicos, é um conceito, é um princípio, é uma verdade bíblica. Exatamente. E aplicando toda essa construção, né, de conhecendo a verdade, compreendendo esta verdade, agora a gente precisa levá-los a aplicar, né, esta verdade. E aí entra o tópico adorando a Deus verdadeiramente, né? Professor Douglas Nilson, o que que esse tópico ele vai trazer para o professor apresentar ao seu aluno? Pelo o tema que ele já está dizendo, né, é uma aplicabilidade de tudo isso que nós estamos falando, e isso é o princípio do ensino bíblico, isso é discipulado, né? Não é tão é de pouco, digamos assim, de pouca relevância se nós, professores, apresentarmos uma verdade bíblica, mas se essa verdade ela não puder ser transformada em algo prático, que ele possa refletir e trazer para a sua vida. E nesse ponto, ele vai falar sobre, dentre outras verdades, a questão é, da fidelidade, né? A fidelidade a Deus. A questão da adoração que ela é prestada exclusivamente a Deus. E a Bíblia, ela vai deixar claro, veja que em ponto algum da lição, o escritor ele está trazendo um olhar para os ídolos ou as formas de prestar culto que nós temos no contexto horizontal, dentre as religiões. Então, aqui ele está trazendo, ainda que, claro, vai convergir para essa pessoa, mas ele vai dizer o quê? A própria Escritura, quando apóstolos como João vai prestar ou render-se a um ser que apresenta uma revelação para ele, o próprio ser, que é um anjo, diz: opa, isso não é para mim, eu sou homem como tu, sou homem da mesma forma e essa adoração não é cabível à minha pessoa. Então, a Bíblia deixa claro que em toda parte, ninguém, nenhum ser aceitou a adoração. E, na verdade, quando um ser quis aceitar uma adoração, ele morreu. Quando no início lá da igreja e o, o governante ganhando popularidade, e as pessoas começam a ovacionar e dizer que ele é um Deus, não é homem, é Deus, e aquele homem vem à morte. Então, da mesma forma, ao longo das Escrituras e trazendo para a nossa vida prática, todo e qualquer olhar, todo e qualquer conceito que se tem de pessoas, ou até mesmo no contexto de santidade,
essas pessoas, elas precisam ter um princípio bíblico que é diferente daquilo que costumeiramente se fala na sociedade. E talvez, né, professor, você já tenha uma caminhada, né? Nós estamos na 8ª lição. E nessa caminhada, nessa jornada com este aluno, você tenha mais liberdade ou abertura para estar trazendo à tona esses assuntos, né, que podem trazer divergências, que ele pode apresentar muitas dúvidas em relação a isso, principalmente nesse finalzinho do terceiro tópico, né, que é o subtópico 2, que é o pagando promessas ou fé. E aqui é interessante porque essas pessoas, muitas das vezes, têm uma ideia equivocada em relação a diversas coisas, mas uma delas é o pagamento de promessa. Porque tudo leva, né? Eu perdi um objeto, ai, preciso, vou fazer uma promessa a santo tal para pagar, para fazer isso, para fazer aquilo. E quando, na verdade, a lição ela vem para reafirmar, né, que tudo aquilo que o Senhor nos concede é por meio da fé nele, né, em Jesus Cristo, que aí volta justamente ao plano da salvação, né? Então, aqui, nessa forma de abordar, de trazer esse tópico, a compreensão e a aplicação verdadeira, bíblica, de como deve ser, então, que você possa estar aberto a tirar as dúvidas do seu aluno. E para isso, como eu já falei anteriormente, você precisa conhecer um pouco mais, saber um pouco mais que o seu aluno. Professor Moab? Professora Manu, nesse ponto de pagando promessas, é muito interessante, porque nós escutamos relatos de pessoas dizendo, olha, eu orei, eu rezei a fulano de tal, e aquilo aconteceu. De fato, aconteceu, e nós não estamos aqui para questionar o acontecido. A questão é, Deus responde às orações, independentemente, muitas vezes, se você orou certo, orou errado, né? Teve a oração de Josué, né, que orou para o sol parar, aí e vem aquele questionamento, mas o sol parou. Se Deus, ele responde a oração, porque ele está diante da nossa necessidade. Ele é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem trabalha a nossa oração e leva até o Pai. Então, de fato, acontece muitas coisas que nós pedimos, não é porque oramos certo, é porque Deus ouve a nossa oração. Mas nós aprendemos, biblicamente, que é Ele quem ouve a oração. A oração é a Deus, é Ele quem responde a nossa oração. Então, olhando para as Escrituras, nós aprendemos que, por mais que muitos homens e mulheres tiveram bons testemunhos na terra, mas eles não têm poder de responder a oração, não é? Quem responde a oração é Deus. E aí, nessa jornada, a Bíblia tem relatos de pessoas que fizeram votos, e votos até difíceis de cumprir, como foi o caso de Jefté, né? Que prometeu aqui no retorno da batalha, a primeira pessoa não, o primeiro encontro que ele tivesse, ele sacrificaria a Deus. Aí veio a filha única dele. Então, é em situações como essa que nós percebemos que muitas vezes nós deslizamos naquilo que prometemos a Deus. Eu não sei nem se estou vivo amanhã, eu não sei se eu vou ter condições de cumprir amanhã, eu não sei meu dia de amanhã. O que é importante nós entendermos é que Deus é Deus misericordioso, é Deus que responde a oração, mas é por graça, é por misericórdia, não é? E se Ele não fizer, Ele é o mesmo Deus. Às vezes você recebe um não e fica triste, mas a vontade de Deus é perfeita, é soberana, e em todo tempo estamos aqui para glorificar e agradecer a Deus. É verdade. E concluindo a nossa lição de hoje, né, é importante frisar, enfatizar que Deus, né, condena qualquer tipo de idolatria, porque está roubando, né, a glória dele, que só é devida a ele, na verdade, e também a consciência, né, de que a nossa vida, como o professor Moab trouxe no início dessa lição, dessa aula, né, é um ato que
de adoração, né? O servir, o reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, é uma forma de estarmos nessa comunhão com Ele, em entrega total, em glorificação ao seu nome. Professor Douglas Nilson, suas considerações? Como consideração final, professores, eu queria só fazer um paralelo da adoração a Deus com o coração de mãe. Porque há um dito popular que diz que há coisas que é como o coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Só que isso não funciona para Deus. Para a adoração a Deus não cabe mais um, só cabe Deus. Amém. Professor Moab? Amém. Sobre, como conclusão, né, também, consideração final, eu gostaria de deixar uma mensagem para os professores, né, que na parte de ser santo, e quando a gente diz separado, não é separado no sentido de sem propósito ou jogado, é pelo contrário, é separado para o propósito. Uma coisa é quando nós estamos caminhando do nosso jeito, adorando da nossa forma, fazendo o que a gente acha de melhor quando se falamos de ser santo, diferente do que o mundo pensa, que é resultado de um mérito pessoal, nós somos separados porque nós estamos diante do propósito maior, do propósito de Deus. Somos separados para Deus. E quem é separado para Deus tem condições de adorar a Deus do jeito que o agrada. Amém. Amém. Né? E não esqueça, professor, de abrir no final da aula um momento para ouvir os seus alunos sobre como tem sido essa jornada, sobre o que eles têm aprendido e, como sempre, a lição traz, né? Faça o apelo, pergunte se algum deles, né, tem o desejo, deseja aceitar a Cristo. Então, desejamos que Deus continue abençoando sua aula, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor para ensinar, para levar esta palavra às vidas que necessitam e precisam conhecer a Cristo. Então, agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade e confiança de estar aqui com vocês, assim como também pela participação especial do nosso querido amigo, né, professor Moab. Bem, E que Deus também continue abençoando a vida dele e também esse projeto. Não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e também deixar os seus comentários. Que outras contribuições e outras colocações você traria para esta lição? Pode deixar nos comentários, faça parte, né, também aí conosco, interaja. Paz do Senhor a todos, desejamos uma excelente aula. Pai do Senhor, até a próxima. bem.